Gostaria hoje de abordar um tema que me parece muito grave e que está nesse ambiente contaminado, que parte também de Brasília, em que o ministro da Economia chegou a dizer em reunião ministerial, que foi vazada, que ele tinha colocado já uma granada no bolso do servidor público. Ou seja, é um governo que quer explodir com o serviço público. E explodir com o serviço público, desestruturar o serviço público, significa atuar no sentido de desmontar o Estado brasileiro, como tantas vezes temos repetido aqui. O debate sobre o serviço público, o debate sobre as pautas de servidoras e servidores públicos do Brasil, em diferentes esferas e instâncias, não é apenas um debate de natureza corporativa. Não é apenas um segmento, uma corporação lutando legitimamente por suas demandas e pautas. Trata-se também do debate, neste caso, sobre o processo de garantia de direitos da população, o que ocorre, em boa medida, por meio da prestação de serviços públicos, através dos órgãos públicos, por meio de políticas públicas implementados por servidores e servidoras do Estado brasileiro, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. Bem, e nesta atmosfera, neste ambiente, acontecem coisas estranhas porque tem dirigentes, autoridades públicas que começam a se sentir autorizados a fazer o que bem entenderem com servidores que estão sob sua responsabilidade na administração pública. E aí eu trago à baila o caso do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Vem acontecendo coisas, no mínimo estranhas, no mínimo questionáveis, em relação a profissionais da educação da rede municipal de Mesquita. O Tribunal de Contas do Estado vem fazendo, já há algum tempo, um trabalho no sentido de alertar as autoridades públicas no tocante à situação de servidores que estão em acumulação indevida de cargos públicos. Ora, se há acumulação indevida de cargos públicos, é preciso adotar o remédio certo, que é interromper, fazer cessar esta acumulação indevida de cargos públicos. Ou seja, se um professor que tem direito constitucional à acumulação de 2 cargos públicos, se está exercendo um terceiro cargo público, ele naturalmente não pode seguir com essa tríplice acumulação e, portanto, precisa regularizar a sua situação, mantendo apenas o que a Constituição estabelece e fixa. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma discordância. O município de Mesquita, além de, como outros, não foi apenas Mesquita, alertado pelo Tribunal de Contas do Estado, decidiu, por meio do Diário Oficial do município, chamar os servidores do município de Mesquita, profissionais de educação, que estavam, e provavelmente em outros órgãos, talvez, mas normalmente são profissionais de educação que já têm direito à ocupação de 2 cargos, chamá-los para comparecer à Secretaria de Administração do município para regularizar a sua situação. Deu prazo para que isso acontecesse. Bom, profissionais da educação estiveram no órgão apontado no Diário Oficial e lá foram notificados de que teriam um prazo de 10 dias para resolver a sua situação. Ou seja, se iriam se manter no município de Mesquita com a sua matrícula, com 2 matrículas, ou se iriam se exonerar em Mesquita, ou se iriam se exonerar do outro cargo público ocupado em outro município ou na rede estadual, foram notificados, né, de que teriam um prazo de 10 dias. Isso quando compareceram presencialmente. Os servidores resolveram a situação, alguns optaram por se exonerar de um município, outros optaram por se exonerar da rede estadual, enfim. E qual não foi a surpresa, após decisão de boa-fé dos servidores, de regularizar a sua situação, o que era necessário, o que era cabido, o que era indispensável, eles foram objeto de um processo administrativo disciplinar e estão sendo exonerados da Prefeitura de Mesquita. Então, não está dando para entender. Inclusive, esses processos, em muitos casos, eu não sei se todos, não quero aqui ser leviano, mas em muitos casos foram abertos sem que os servidores soubessem que corria um processo administrativo disciplinar contra eles. Ninguém pode ser processado sem saber. O servidor tem que ser notificado imediatamente caso se torne polo passivo em um processo administrativo disciplinar.
Esse processo administrativo disciplinar deveria ter sido antecedido por uma sindicância, que é um procedimento investigativo preliminar, né? Pois bem, não houve sindicância. Veja a situação do servidor, por exemplo, o caso de uma professora que se exonerou da matrícula que tinha no Estado, uma matrícula de mais de 10 anos, optando por ficar em Mesquita, e foi demitida em Mesquita. Ora essa, os servidores não tiveram condições de se defender nesse processo administrativo, fizeram apenas uma defesa prévia, quando souberam que corria um processo contra eles, mas depois dessa defesa prévia, que é uma manifestação preliminar, vários outros elementos foram sendo colocados no processo e os servidores não viram e tomaram conhecimento de que seriam exonerados, que o parecer final era pela exoneração. Ou seja, há, no mínimo, uma situação de abuso de confiança por parte da Prefeitura de Mesquita. Os servidores entenderam que, ao serem chamados pelo Diário Oficial para regularizar a situação, que, uma vez regularizada a situação estava equacionada. Claro, se um servidor não respeitasse o prazo dado para regularizar a situação, ele que arcasse com as consequências de sua decisão. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Então, foram surpreendidos, após terem regularizado a situação, a pedido do município de Mesquita e no prazo fixado pelo município de Mesquita, surpreendidos com o processo administrativo disciplinar e com a exoneração do Diário Oficial. Então, de um só golpe, eles perderam 2 matrículas, né? No mínimo, que se acumulavam 3 indevidamente. Eu quero aqui dizer, ninguém pode acumular indevidamente, está certo o Tribunal de Contas de fazer esse trabalho, está certa a autoridade pública constituída, que tem a obrigação, para não prevaricar, de chamar o servidor, orientá-lo no sentido de regularizar essa situação, isso tudo está certo, mas o servidor fez isso, foi exonerado da matrícula externa ao município de Mesquita, e perdeu a matrícula em Mesquita. Mas como pode isso? Eu entrei em contato, já tinha entrado em contato, né, há algum tempo, com o prefeito Jorge Miranda, por WhatsApp, é verdade, pedindo uma agenda para que a gente pudesse conversar. Quando isso começou a aparecer como questão, temos conversado na Comissão de Educação sobre este tema. O prefeito Jorge Miranda me respondeu rapidamente, por WhatsApp também, dizendo que, claro, não teria nenhum problema em marcar a agenda, precisava apenas equacionar com a sua procuradoria, enfim. Mas acontece que essa agenda não aconteceu. Eu estou aqui fazendo da Tribuna da Leste um apelo, não estou ainda fazendo um discurso belicoso, beligerante. Eu acho que essa situação precisa ser resolvida. O município pode ter queimado etapas nesse processo e pode ter também abusado da confiança dos seus servidores, que entenderam, pelas ações adotadas até então, que estava em curso um processo de regularização para quem, de boa fé, estava se propondo a se regularizar. Ora, então eu quero fazer essa manifestação. Já acionamos a Procuradoria da Casa para nos orientar nesse sentido. Não há que se falar em dano ao erário, porque enquanto estiveram no exercício dessas matrículas, esses profissionais trabalharam, cumpriram as suas funções. O que não pode é que essa atmosfera, esse clima de perseguição ao serviço público, de querer tratar o servidor público como inimigo número 1 da sociedade, isto não pode produzir esses filhotinhos por aí. É uma situação aqui, é um desmando ali, é um abuso acolá. Isso a gente não vai tolerar e nem vai silenciar. Então, eu faço aqui da tribuna virtual da LERJ um apelo ao prefeito Jorge Miranda para que reveja essas situações, avance no processo adequado que aparentemente deflagrou de conclamar os servidores em acumulação indevida a regularizar a sua situação, mas não pode preparar uma armadilha, não pode ser a sorrelfa nas costas do servidor chamado a se regularizar, que se regulariza e ato contínuo é exonerado. Ora essa, que se fosse para exonerar, que abrisse um procedimento logo investigativo, não chamasse ninguém para se regularizar. Então, eu quero que o Tribunal de Contas, inclusive, tem um documento firmado ainda na gestão da presidenta Mariana Montebello, dizendo que o Tribunal de Contas não está orientando ninguém, por óbvio, o Tribunal de Contas não faria isso, a proceder a ritos de demissão sumária de quem quer que seja. Isso não é orientação do Tribunal de Contas. Naturalmente que não seria, mas ainda assim o Tribunal de Contas, sob a presidência ainda anterior, na gestão anterior, tem um documento nesse sentido. Esta é mais uma pauta e a gente não quer acobertar ninguém, não quer proteger ninguém, não quer que ninguém tenha prerrogativa. Nada disso conta com a nossa guarida aqui, mas é preciso levar em conta, são matrículas conquistadas por concurso público,
são carreiras, investimentos de vida, investimento de toda uma família, muitas vezes, e não é normal que essas matrículas no serviço público sejam tratadas de maneira banal, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, sobretudo nesses tempos difíceis, sombrios, que vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, sob uma mega tragédia sanitária e humanitária, que é a tragédia da Covid-19. Vamos avançar para tentar reverter a situação desses profissionais injustiçados em Mesquita. Não podem acumular indevidamente? Não podem, ninguém. Mas também não podem ser enganados, ludibriados por um dispositivo que aparentemente apontava para a regularização, que no final das contas aplica pena máxima para o servidor público, que é a sua exclusão, a sua exoneração do serviço público.